Olá, muito bom dia para você que acompanha o Radar Amazônico. Nesse momento nós estamos ao vivo diretamente aqui da zona leste de Manaus, o bairro é o Mauazinho. Mas olha, se prepara, que nesse momento a gente vai trazer notícia boa, trazer esperança aqui na tela do Radar. Meus amigos, nós estamos no Lar Batista Janel Doyle, mostra um pouquinho aí, Jamerson. Essa enorme estrutura, vou falar para vocês, primeira vez aqui, e confesso que fiquei impressionado. É uma estrutura bem grande, muito bonita, tem toda a tecnologia, tem ar-condicionado, a gente consegue ver que realmente foi um espaço projetado para atender muita gente. E é bonito, gente. Aqui tem até um playground para as crianças brincarem, tem uma área ao ar livre, tem essa cobertura aqui também. A estrutura ela é bem grande e ela é bem dividida. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa estrutura que começou lá em 1996, meus amigos, já faz um tempinho, quase 30 anos, e surgiu através de um sonho. Quem vai explicar um pouco mais para a gente sobre a história desse lar, como ele surgiu e o trabalho que eles vêm desempenhando há quase 30 anos, é a fundadora e diretora que está nos recebendo nesta manhã. Muito obrigado por receber a nossa equipe. Ela é a dona Magali Arruda. Dona Magali, inclusive, estava estudando um pouco antes, né, de vir aqui no lar. Eu confesso que a gente até fica emocionado. Era uma casinha, era só um terreno. Como foi que surgiu tudo isso? Era só uma casinha. Então, esse sonho, ele veio de fazer alguma coisa, de cuidar, ele veio de quando eu ainda era criança, né? E eu não morava aqui, mas a gente começou a cuidar de criança e o que mais me chamava a atenção eram as crianças desnutridas, porque eu não conseguia lidar com o fato de que uma criança estava para morrer porque não tinha alimentos, né? Então, com 13 anos, ainda estava em Brasília, eu fiz uma decisão diante de Deus, que eu ia ser missionária e ia cuidar de crianças. E depois eu fui estudar para isso, e fiz teologia, e fiz educação cristã também, e vim para Manaus. E eu assumi a presidência das Mulheres Batistas no ano de 89. E nesse ano a gente levou o sonho, né? Vamos fazer um lar batista para que a gente cuide de mais crianças, porque eu já cuidava de criança em casa, mas em casa era 1, 2, e eu queria cuidar de mais, né? E aí as mulheres disseram, vamos, todo mundo. E a gente teve 7 anos até inaugurar a casa, porque a gente não tinha nenhum padrinho, a gente não tinha de onde tirar dinheiro, a gente tinha sonho e fé. Eu vi, inclusive, umas fotos antigas, vocês montavam umas feiras, bazar, não é isso? Bazar, chá, carnê, todo tipo de coisa para arrecadar a gente fazia nesse tempo. E aí até que a gente conseguiu, em 96, em 12 de outubro de 1996, quisemos essa data porque a gente entendeu que era um presente para as crianças em vulnerabilidade da nossa cidade. Então, inaugurar no dia 12, né? Então, nós inauguramos aqui, bem aqui, que era tudo terra, era um palco grande e muita gente, e fizemos a pedra fundamental. E nesse dia entrou um casal com uma criança. A senhora não esquece? Não. E o nome dela era Amanda. E depois disso a gente veio trabalhando sempre com dificuldade. Não é fácil, não. Mas assim, lutando contra e superando os desafios que a gente tinha para poder existir, para poder manter, para poder ter provisão para todo mundo que estava aqui, né? Hoje a gente tem, nos 4 serviços que o Janel faz, são 250 crianças. Por esse abrigo que começou com 1, passaram mais de 6.000 crianças. E Deus nos deu a provisão e sensibilizou corações para abrir o bolso, para ajudar também. Depois veio a parceria com o município, com o estado, de alguma forma tinha que acontecer. E a gente precisa, então, todo o tempo de lembrar aquilo que já aconteceu de bom, aquilo que Deus já fez, que é para na hora da dificuldade a gente não esmorecer, né? Mas a gente luta. Inclusive, a senhora pode falar um pouco mais sobre as ações que hoje são realizadas, desempenhadas aqui pelo Lar Batista Janel Doyle. E apesar de hoje a gente vir para cá, fica encantado com toda essa estrutura, mas vocês ainda carecem muito, né, de atenção, de doações, do poder público e da própria sociedade como um todo.
Exatamente. A parte do poder público entra com mais ou menos 50% a 60% do custo. E o outro todo é feito por doações. Então, a gente só consegue caminhar se as duas forças estiverem andando com a gente. Tanto a parte do poder público quanto a sociedade, né? Porque a Constituição Federal diz que é dever, né, de toda a sociedade zelar pela dignidade das crianças, né? Então, todo mundo tem que estar nesse empenho, né? Nessa força. É importante todo mundo abraçar mesmo. É verdade. E a gente só consegue fazer com muitas mãos. É um monte de mãos, porque a gente só não consegue. Aí, falando um pouco dos serviços que a gente tem, a gente está até ali, talvez a gente possa mostrar, mas a gente tem aqui em cima, do lado de... ainda recente em Manaus, estamos no 6º ano, e família acolhedora, a criança acolhida fica em uma família, de maneira provisória, não mais na instituição, mas sim em uma família. E a ideia é de que, mesmo no tempo que ela está em dificuldade, ela tenha o direito preservado dela de estar em família. Então, ela fica em uma família, é a família acolhedora. Hoje tem 20 crianças acolhidas em famílias acolhedoras. A gente tem aqui embaixo o abrigo, que fica aqui, que são as crianças com as mães. Então, nisso a gente está procurando fortalecer a família, fortalecer os laços dessa mãe com as crianças, para que ele não se quebre e que ela precise de acolher só as crianças sem a mãe. Então, a mãe também é acolhida pela instituição? As mães, crianças e mães ficam aqui. A gente tem vaga para 8 mães com crianças, com 24 pessoas, entre crianças e mães, a gente acolhe aqui no abrigo institucional. E a gente também tem ali na parte azul, que tem um coração, é o REAME, que é a parte de abordagem social, que trabalha com pessoas em situação de rua e também trabalha com crianças vítimas de trabalho infantil. Então, lá a gente tem um grupo de 60... A gente conseguiu agora, no final do ano, reuniu lá 80 meninos que estavam vendendo peixe e não estavam na escola. Então, a gente está trabalhando com esses para que eles possam voltar para a aula. E ali embaixo, a Fábrica dos Sonhos, em amarelo, que trabalha com as crianças da comunidade que precisam ter algo para fazer no contraturno escolar. Ou então elas ficam vulneráveis na rua, não é? Então, as crianças são 105 crianças nesse projeto aqui embaixo, tem 50 idosos que estão conosco toda sexta-feira, e essa é uma casa lá em cima, que nós temos 2 casas além daqui, e essa casa lá de cima, ela tem as mães com seus filhos desnutridos. Entra geralmente a mãe muito desnutrida, com o filho desnutrido. Então, esse é um trabalho que nós chamamos a Casa Pão e Vida, porque a gente está trabalhando ali com o pão mesmo, que é o material que eles precisam de alimento, e também com Jesus sendo o pão da vida, ensinando a elas a alimentarem os seus filhos em casa. E ali a gente procura toda a documentação, inserção em bolsas, a Bolsa Família, por exemplo, qualquer outro tipo de recurso que o governo possa oferecer, para que elas possam ter condições de continuar com a família. E assim a gente vai ficando mais ou menos 10, 12 mães com as crianças, aí quem vai melhorando vai saindo e vai entrando outro, porque nós não temos braço e perna para mais pessoas. A demanda existe, mas a gente não consegue atender todo mundo. Inclusive, a senhora estava me falando que, eventualmente, até pessoas do interior do estado, não é mais só voltado para a comunidade local, para o Mauazinho, né? Sim, os nossos abrigos atendem do interior do estado, tanto família acolhedora quanto o abrigo, sempre vem alguém de fora que é solicitado vaga. E então a gente vai atendendo, ainda que a gente explique muito que as crianças acolhidas precisam ser cuidadas no seu próprio município, mas os municípios não estão preparados e aí solicitam vaga, e de quando em vez a gente acolhe uma criança dos outros municípios, a despeito de que aqui em Manaus já tem uma demanda reprimida grande. Já tem uma demanda reprimida grande de crianças que precisariam estar acolhidas e não estão, porque não há vaga nos abrigos em Manaus. Muito obrigado.
Então, a gente até fica um pouco emocionado, porque é um trabalho que vai muito além de um abrigo para crianças, mas já está atendendo a comunidade, a famílias, desde a criança, a mãe em situação de vulnerabilidade, até pessoas idosas que passam fome. E fica aqui, né, esse exemplo. A gente acabou de passar pelo Natal. Quantas famílias, você que talvez está aí do outro lado, teve um Natal farto, bem gordo, reuniu a família toda, fez aquele banquete. Meus amigos, tem gente que não tem nem o que comer nesse Natal, nesse final de ano. Então é importante a gente se sensibilizar, são nossos irmãos. Poderia ser a gente nessa situação. Você não ia querer ajuda? Então é o momento da gente realmente refletir, parar o final do ano agora e tentar melhorar. Que 2025 seja um ano mais solidário, que a gente possa trazer a solidariedade para dentro das nossas casas, dos nossos lares, a gente refletir um pouco mais sobre o desperdício e começar a se dedicar mais a ajudar os nossos irmãos. Porque, olha só, a gente consegue ver que hoje a estrutura está bonita, mas tudo isso aqui foi fruto de muito suor, muita dedicação mesmo. E ainda assim eles precisam, como ela muito bem citou, 60%, né, mantido com recursos públicos. Mas o restante ainda vem através de doações. E foi justamente com esse objetivo de colaborar com esse trabalho fenomenal que é desempenhado aqui pelo Lar Batista Janel Doyle, que surgiu o Bazar Solidário da Aninha. E quem vai explicar um pouco mais sobre essa ação que foi um sucesso, viu? Foi um sucesso. Confesso para vocês que eu esperava que ia dar gente. Eu só não sabia que ia dar coisa, né não? Gente, essa daqui é a nossa patroa, diretora e fundadora do Radar Amazônico, a dona Anne Margarete. Queria lhe perguntar primeiro como é que surgiu a ideia de fazer o Bazar Solidário. Quem sabe, devido a todo esse sucesso, ano que vem tem mais, não é mesmo? Tem, mas só tem. Só tem. Porque, gente, eu não imaginava que... Eu até falei lá, quando a gente foi entregar o cheque lá no Moacir Alves, que esse final de ano foi uma grande lição. Tem até um texto que está lá no Radar, bem na coluna, na mira do Radar, né? Que onde eu coloquei sobre a grande lição que eu aprendi nesse final de ano, nesse Natal, né? Eu aprendi que o mundo ainda tem salvação. Eu vou dizer uma coisa, a gente que é jornalista, a gente lida com tanta crueldade, né? Com tanta coisa difícil de conviver, e a gente convive com isso todos os dias, com a violência, a gente convive todos os dias com as perseguições, com a perversidade, com a falta de espírito público, com tanta coisa ruim, que a gente vai ficando descrente, né? Mas o Bazar o Bazar me ensinou uma lição espetacular. Eu vi muita gente, muitas mulheres espetaculares, não são mulheres... vamos dizer assim, com cargo eletivo, não são mulheres autoridade, não. Mulheres comuns que não só nos chamaram para doar sapatos bonitos, doar bolsas bonitas, ainda diziam assim, não quero aparecer, não quero, se quiser falar meu nome, tudo bem, eu agradeço, mas eu não quero gravar vídeo nenhum. Eram pessoas que queriam ficar anônimas e elas não só doaram, como no dia do bazar ainda foram comprar. Então tem muita gente de coração fantástico na minha cidade, no meu estado, e isso me mostrou que o mundo ainda tem gente bonita, ainda tem gente que tem um coração bom, entendeu? E a ideia do bazar surgiu por causa desse nosso trabalho diário. Vocês mesmo fizeram matéria sobre falta de pagamento de emendas parlamentares por uma questão política, né? Uma coisa que me choca profundamente também é quando a politicagem impede que um trabalho como esse, que salva seres humanos, seja feito. Então, o que eu disse para mim? Não vamos ficar só criticando aqui no Radar. Vamos fazer alguma coisa, não é isso mesmo? E aí, a ideia do Bazar Solidário surgiu e eu espero fazer todo ano também, porque através deles, através do Bazar, eu conheci essas instituições. Como eu disse lá no Moacir Alves, a Aninha não tinha tempo, às vezes, nem para dormir, né? Eu já tive um trabalho de manhã, um trabalho à tarde e um trabalho à noite para poder criar minhas duas filhas. E eu não tive tempo, mas agora que a gente tem um pouco mais de tempo, que eu tenho lá uma equipe, que está o Adriano, que está o James, está o Vitor, o nome de todo, eu não vou poder falar todo mundo aqui, né? Que graças a Deus já são mais de 20 funcionários no Radar. Quase 30, quase 30. 30, para dizer a verdade. E tudo surgiu com um computador velho, que eu ainda tinha que dar um chute no bicho,
que era para ele pegar, né? Acabava com o meu joelho naquele CPU, vocês sabem aquele CPU grandão que ficava embaixo, né? Que hoje em dia nem tem mais isso. Pois é, mas agora que eu tenho um pouco mais de tempo, eu vi como é importante que essas instituições existam, que elas cresçam, que elas se transformem numa coisa grandiosa, porque a nossa cidade precisa muito. A gente vê a carência dessas pessoas quando a gente vai fazer matéria, é uma coisa terrível de você conviver. Né, gente? Então, eu chamo vocês para que, junto com a Aninha, a gente continue o ano inteiro, não só no Natal, não só no final de ano, a gente continue fazendo, né, um trabalho, a gente continue ajudando, a gente continue doando, tá certo? Porque isso é necessário. E eu vou dizer para vocês, sigam o meu exemplo, porque faz mais bem para quem faz do que para quem recebe. Você pode ter certeza disso. Esse foi um Natal em que eu fiquei leve, sabe? Em que eu me senti importante como ser humano. Então, vamos lá, tá, gente? Cadê o cheque, menino? Inclusive, já vamos preparar o cheque aqui. Eu até ia falar isso, a gente se sente tão bem. A gente se sente tão bem quando faz doações. Arrecadado mais de 16 mil reais, que vai ser separado igualmente para o Lar Batista Janel Doyle e para o abrigo Moacir Alves. O do Moacir Alves já foi entregue e agora a gente está aqui prestando contas com vocês, amigos seguidores do Radar Amazônico, vocês que colaboraram desse momento tão importante que acontece a partir de agora. Vamos falar com a dona Magali, o sentimento de segurar esse checão aí agora. Gente, assim, para quem faz gestão e tem que dar conta, né? A gente tem 12 mil refeições por mês que a gente tem que ter aqui. A gente atende 2 mil pessoas direta e indiretamente dessa comunidade. Então, aí você pergunta assim, mas como? Eu digo, não sei. Eu digo, não sei. Deus provém, né? Porque a matemática de Deus é enquanto necessita e não enquanto você tem. Então, quando a gente vê uma entrada assim que você pode agora chegar a dizer, onde está a maior necessidade? Eu vou colocar isso aqui, ali, eu vou comprar leite, eu vou comprar aqui, eu vou comprar remédios, eu vou pagar uma consulta médica. Aí eu vou consertar uma coisa ali que está quebrada, porque para isso não tem de convênio, né? E a gente tem que ter recurso. A coisa difícil é ter proteína, imagina Sim. O valor alto, né? Sim. Então tem coisas que a gente precisa, exames que a gente, se entrar na lista do CISREG, as crianças não fazem, a gente paga consultas de especialistas, a gente Sim. paga. Então tem coisas que a gente tem que dar conta, porque a gente se decidiu fazer um trabalho de excelência. Se for para fazer ruim, não dá. Sim. Então tu tá comigo. Esses meninos que eles ouvem, eu digo coisa mais ou menos, aquilo que a gente chama meio assim de meia boca. Não, a gente também não faz. Dá. Ela tá comigo. A política dela é a minha. Meia boca, mais ou menos não dá. A gente não faz. Porque eu digo que se eles vierem e não tiverem tudo que necessitam, poderiam ter ficado onde estavam. Sim. Então a gente tem que dar conta e dar conta com excelência, porque em cima de tudo vai o amor. Depois é claro que tem que ter recurso, porque o amor nunca Sim. acaba, mas Sim. o recurso acaba. Sim. Então eu preciso de recurso para gestar esse amor. Sim. Então isso para nós aquece o coração, Obrigada. Traz uma tranquilidade e a gente entende assim, tem mais alguém segurando a minha mão para que eu dê conta. Então, é assim. Sim. Segurando a minha mão para eu dar conta. Agora estamos com a mão... E olha, eu vou te dizer, a tua história é uma coisa assim que modifica a vida das pessoas quando é contada, viu? Porque deve ser uma doação, uma entrega. Como tu disseste, desde criança tu queria ajudar outras crianças. E, gente, você que está aí do outro lado... Não existe ninguém tão pobre que não tenha algo para dar, tá bom? Vamos ajudar. Eu não nego não minhas raízes, eu venho de um pai mestre de obra, ou seja, peão de obra e uma mãe doméstica. Então, assim, e eles um dia, quem sabe, não precisaram da ajuda de alguém. Sim. Né? Nós somos 12 irmãos, viu? A Aninha é a segunda mais nova de 12.
Então, assim, todo mundo, essas famílias são um exemplo da minha, né? De quem veio de um lar muito pobre e que conquistou alguma coisa na vida. Então, tu que conquistou aí do outro lado, vem aqui dar a mão para Magali, que a Magali precisa. Gente, eu vou me despedindo aqui, viu, Magali? Dizendo que você pode contar com a gente, qualquer coisa que o Janel Doyle faça e o radar precise dar visibilidade, a gente está lá para servir, né? Como dizia minha mãezinha, uma mulher semi-analfabeta mais sábia, quem não vive para servir, não serve para viver. Tá bom, gente? Olha, feliz ano novo, viu? Para todo mundo que se doa aqui no Janel Doyle e também para todos vocês que estão do outro lado. Então tá aí, gente, cheque entregue em mãos. Ficou sensibilizado com essa situação? Quer fazer a sua parte também? Já vou pedindo para a produção colocar aí na imagem o Pix. Você pode fazer a sua doação agora, direto aqui para o Lar Batista Janel Doyle, o Pix que aparece na tela. Pode fazer a sua doação a qualquer momento, a qualquer hora do dia. Adriano, mas eu sou empresário, eu tenho um mercadinho, eu tenho uma empresa, queria levar uma doação aí. Tem como? O dono de um supermercado quiser abençoar o ano novo de vocês, pode trazer diretamente aqui? A senhora pode falar o endereço? Sim, aqui é Rua Igarapé de Mauá, número 1, no Mauazinho. E pergunta pra gente que a gente tem listinha pronta de necessidades. Se você disser hoje o que vocês estão precisando, eu te passo na hora. Entre alimentos, higiene e limpeza. Separadinho, e eu vou passar para você e você vai atender exatamente a necessidade no momento. Qual é o contato que as pessoas fazem aí? 9494-7475. 9494-7475. Decorou? Qualquer coisa já anota direitinho, volta um pouquinho na transmissão. Eles estão precisando de várias coisas, viu? E a gente vai botar no ar nas redes sociais também. Vocês vão ter lá todos os dados, como é que vocês fazem para entrar em contato, para fazer doação. Se preferir, pode vir diretamente aqui mesmo, porque o trabalho que eles desempenham é muito bonito, né? Você que é empresário, eu sei que tem condições de fazer uma doação mais generosa, vamos lá, solta um pouquinho esse bolso aí, a carteira libera um pouquinho, que eles estão precisando, viu, gente? São muitas crianças. E olha, antes de fechar, eu queria te parabenizar. Se não fosse essa mulher, gente, e toda essa equipe que está aqui, a equipe do Lar Batista, a gente fica pensando o que seriam dessas famílias, o que seriam dessas crianças, onde elas estariam agora. Porque o que ela fez, muitos de nós, isso é uma auto-reflexão também. Às vezes a gente vê ali a pessoa naquela situação e não tem coragem de ajudar, de estender a mão. Então, se não fosse por você, sabe, a gente não tem nem como agradecer, porque esse trabalho ele transcende muito. Ele fica realmente como um exemplo para mim, para você que está aí do outro lado, para as futuras gerações de solidariedade, de humanidade. Parabéns, viu? E que esse trabalho continue crescendo e que sirva de exemplo, que outras pessoas possam se inspirar, que a gente venha ter um mundo todo, né, com mais solidariedade, as pessoas olhando umas pelas outras, tá bom? Obrigada. Então, é assim que eu encerro essa transmissão, diretamente do Lar Batista Janel Doyle. Obrigada. Boas notícias aqui na tela do Radar Amazônico.